Muito bem, pessoal. Muito bom dia para todos. Quero dizer que já estou com saudades. Alguns aqui eu estou olhando assim, nossa. Tem a Maria Eduarda, tá diferente. Eu quase nem conheço. A Maria Fernanda agora que eu conheci. Tava com uma foto. Mas é muito bom estar com vocês de novo, mesmo que, né, assim, online. Então, para a gente começar a nossa aula, a gente vai começar com uma oração, assim como a gente sempre fazia no presencial, tá bom? E em seguida a gente abre, então, a apostila número 2 no módulo 1, ok? Então, você possa aí elevar agora o seu pensamento, que a gente vai orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Vem agora estar conosco nesta aula, ajuda-nos a compreendermos este conteúdo e nos dê um dia agradável na tua companhia. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Muito bem. Eu vou compartilhar a tela com vocês do módulo 1, tá? Ele é um módulo que aparentemente assim parece que não tem nada a ver com a língua portuguesa. Mas vocês vão ver que vai ter, tá? Então eu vou aqui. Deixa eu compartilhar então com vocês no PowerPoint. Estão vendo aí direitinho? Muito bem. O módulo 1, ele vem tratando assim sobre o que é texto. E aí a gente pode pensar na origem da palavra, que tem a ver com tecer ideias. É como se fosse um tecido. Então, vocês estão vendo aí uma trama aí de fios. E isso é o texto, tá? Quando eu vou pegando as minhas ideias e eu vou traçando ideias. Se você olhar aqui na sua apostila, tá? Na página... Dobrei aqui. Página 6. Na página 6, vem dizendo abaixo dessa estátua aqui o conceito de texto. Texto pode ser entendido como qualquer expressão da capacidade simbólica do ser humano, desde uma poesia ou um conto, ou até um desenho, né? Nanquim, escrito aí, ou escultura. E isso quer dizer o seguinte: tudo que nós pensamos, escrevemos, ele é um texto. E às vezes a gente se preocupa muito com a questão de tamanho, né? Mas texto tem a ver com as ideias, ok? Vamos lá. Então, claro que agora a gente vai pensar mais na questão do texto verbal, tá? Que é essa unidade linguística concreta, tá? Que ela pode ser percebida pela nossa fala, pela nossa visão, que é através da escrita, que tem uma unidade de sentido e intencionalidade comunicativa. Então, todo o texto que eu faço, ele precisa ter sentido e precisa ter uma intenção. Qual é a intenção que eu tenho ao escrever um texto? Então, o texto é exatamente isso. Conjunto de signos. E a gente viu na apostila 1 a questão dos signos, né? Que são as palavras que podem estar dentro, muito bem explícitos, ou ainda fora. Então, a questão dos deíticos e anafóricos, né? Eu tenho que extrair, às vezes, algo que está de fora do texto, porque as minhas ideias podem estar implícitas ali, ok? Mas o que precisa? Coerência, tá? Completude. Então, o texto é igual a uma mensagem, que é igual a um sentido que eu preciso transmitir. Então, o texto não é somente um aglomerado de frases, tá? O sentido das frases depende do contexto. O que é o contexto? O contexto é onde está a minha ideia. O texto, ele contém sempre um pronunciamento dentro de uma escala mais ampla. Eu sempre quero enunciar. A apostila de vocês vai falar muito sobre a questão também dos eventos comunicativos. Tudo aqui na página 6, tá? Que a gente está vendo. Mas é importante que vocês observem ali que tudo parte do sentido que é pretendido. Um texto, ele só é texto se ele tem um sentido a ser expresso, tá? Significação.
E falar é muito mais simples. Agora, escrever depende do quê? Da nossa gramática, né? Então, isso pode se tornar algo de uma preocupação para nós, porque eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter seleção vocabular. Então, por isso que tanto se fala da questão de construir um texto, isso é observar se ele tem clareza e se ele tem vocabulário. Existe um autor chamado Pimenta. Em 2009, ele lançou um texto sobre questão de linguística, sobre como falar e escrever. E ele diz o seguinte: para escrever bem, você tem que observar regras gramaticais, evitar erros de sintaxe. O que é sintaxe? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Pontuação, ortografia, com S você cedilha, CH, X. E procurar sempre clareza, evitando palavras e frases obscuras ou de duplo sentido, que a apostila 1 está lá. Muitas vezes a gente gera frases que pode causar duplo sentido. Por quê? Porque nós estamos possivelmente errando na nossa clareza, na nossa parte de informação, não está muito claro. Então, é importante que a gente tenha muito bem percebido isso. É importante você escrever um texto, esse texto precisa ter uma intenção e ele precisa ter clareza. Esses são dois pontos importantes, tá? Então, aqui, ó, é preciso você tomar cuidado com interferência física, que é a dificuldade visual, né, a má grafia das palavras. Então, é tão importante, porque isso no vestibular você não vê que se o texto ele não está bem escrito fisicamente, né, ali com a sua mãozinha, vai faltar uma certa clareza, tá? Para quem está lendo. Então, o texto ele precisa ficar claro por quem está escrevendo, mas também por quem está lendo, tá? Interferência cultural, palavras ou frases muito complicadas, muito ambíguas, tem muitas diferenças de nível social. Então, eu estou escrevendo um texto de vestibular, não posso ter gíria ali. Então, essa clareza, eu preciso ter essa clareza. Eu, como leitora e como escritora, e o outro também. Interferência psicológica, mensagem que contém agressividade, aspereza, antipatia. Então, tem muito texto, às vezes, que a pessoa está escrevendo, e é uma questão, sei lá, que tem algo social. Então, ela quer criticar o governo. E a pessoa, você olha o texto, a pessoa está gritando. A gente tem que ter cuidado. A sua seleção do vocabulário não pode fazer com que o seu texto traga aspereza, porque você quer que o seu leitor entenda o sentido que você colocou, a intenção, e você quer ganhar pela persuasão, pelo convencimento, as suas ideias para aquele novo leitor, tá? Vamos lá. Próximo slide. Então, agora nós vamos para um outro elemento que também está aqui na página 6. Ó, tá mais aqui para o meio, tá? Textualidade. É um dos problemas que são encontrados, tá? Com maior frequência nos textos.
Desativei o som, acho que na hora de eu carregar a caixa para um lado e para o outro, tá? Onde é que eu parei? Alguém pode me dizer? Desculpa. Fala aí, Sofia, para mim, onde é que eu parei? Que vocês não ouviram? Aqui? Foi aqui? Foi? Tá. Então, voltando lá. Então, o texto, ele precisa, então, ter a questão, evitar erros, né? De escrita, pontuação, ortografia e duplo sentido, tá? A gente viu na apostila 1 a questão da ambiguidade, cuidar essa questão. É importante que, claro, eu penso assim, eu estou escrevendo, eu tenho que agradar o meu leitor. Então, eu preciso cuidar do quê? Tomar cuidado com interferência física, tá? Que é a dificuldade visual que eu tenho, porque eu estou escrevendo meu texto e eu não estou preocupada se a minha letra está legal. Não, eu preciso preocupar com a legibilidade, porque eu preciso. O meu texto eu quero que o outro entenda. Então, as minhas ideias, eu tramei tão bonitinhas, eu escolhi o vocabulário, eu estou buscando clareza para o meu texto, mas eu não estou escrevendo com uma certa correção, tá? Então, eu preciso me preocupar em que a grafia do texto seja bem explícita ali, tá bom? A interferência também, tá? Cultural. Eu preciso saber se as minhas falas não estão traduzindo elementos ambíguos que podem causar no leitor um estranhamento, que ele possa ficar chateado com as minhas ideias. Eu preciso ser claro, demonstrar respeito dentro do meu texto e as minhas frases não podem ser complicadas, porque senão não vai haver interpretatividade, tá? E eu não posso ter interferências psicológicas, onde meu texto seja agressivo demais. Eu não sei se você já observou textos em que a pessoa está falando sobre um aspecto social, tá? Político, e a pessoa grita dentro do texto. As suas ideias ferem demais, tá? Então, é importante na seleção vocabular eu observar se o meu texto, se as minhas ideias estão tramadas de forma a trazer sentido para esse meu leitor e de forma que não torne aí o meu leitor indesejado, assim, com o meu texto, ele fique indesejoso, né, com o meu texto, se poderíamos dizer isso. Então, a textualidade, ele pode ser um dos problemas, tá? Que encontremos aí no nosso texto. Por quê? Porque a textualidade tem dois elementos. Aí você vai aqui, ó, também na página 6, terceiro parágrafo, ele vai falar assim, ó, coesão e coerência, tá? São duas palavras importantes para que o seu texto ganhe unidade, tá? Textualidade, então, um texto não é apenas uma sequência de frases, mas ele tem que ter coerência e coesão. O que é a coerência e a coesão? Vamos ver aí. A coerência e a coesão, elas garantem organização do texto. Microestrutura é chamada de coesão e macroestrutura é coerência. Então, o seu texto tem que ter todas essas duas estruturas, a micro e a macro. A coerência, eu gosto de pensar que é a lógica do texto, tá? Então, por isso aqui, ó, estruturação, lógico, semântica. Por que semântica? Tem a ver com sentido. Então, é a lógica do meu sentido. Então, estou escrevendo o texto. Ah, tem lógica ou não tem? Então, eu preciso pensar nisso, tá? Eu vou articular as ideias e o meu texto vai ter significação ou não. Ela evita ruídos e contradições no texto. A coerência, então, ela depende do conhecimento que eu tenho de mundo, da situação que eu vou produzir e do domínio que eu tenho das palavras ou até mesmo da gramática, tá? Para ver coerência do texto, então, é importante que eu garanta a harmonia textual através das partes bem interrelacionadas, tá? Não apresentar contradições, expor uma informação nova e expandir o texto. É uma das questões da coerência, essa progressão. E o que é coesão? A coesão, você pensa assim, ó, se a coerência é a lógica, a coesão são as partes que compõem essa lógica, tá? São as palavras, são as orações que eu organizo, são os parágrafos que eu faço, são as partes maiores e menores. Então, a coesão em texto, quando nós empregamos muito bem conjunções, pronomes, vocábulos, vocábulos são palavras, tá? Os verbos. O que a gente observa? Que às vezes a pessoa escreve assim, ó,
é muito bom que compramos. Ponto. Tá, mas compramos o quê? Faltou objeto direto. Então, muitas frases a gente pode estar esquecendo adjuntos adverbiais, que vão localizar as pessoas no tempo, ou até mesmo modo, tá? Palavras importantes. E por que pronomes? Porque os pronomes retomam palavras que a gente está repetindo. Então, para evitar a repetição de palavras, os pronomes, eles substituem nomes, tá? E, claro, a coesão, ela ocorre quando não há ambiguidade. Por quê? Porque a coesão, se é a preocupação com a boa escolha, vocabulário de palavras, eu não vou estar criando ambiguidade, porque eu vou estar preocupada com essa micro, né, estrutura que é organizar bem as palavras, tá? Então, a coesão. Não basta você costurar uma frase a outra para dizer que estamos escrevendo bem, tá? Nós precisamos ter um texto coeso, mas também coerente. Então, são duas coisas que caminham juntas, ok? Veja ali, um exemplo. Os problemas de um povo têm a ver... Opa, perdão. Os problemas de um povo têm de ser resolvidos pelo presidente. Este deve ter ideais muito elevados. Esses ideais se caracterizarão durante a vigência de seu mandato. Seu mandato deve ser respeitado por todos. Veja que ninguém pode dizer que falta coesão a esse parágrafo. Tem as palavras. Mas, do que ele se trata? Quais são os problemas? Do presidente ou do povo? Do mandato? Então, vai ficar aí difícil. Então, embora ele tenha coesão, palavras ali colocadas, ele não tem coerência. Então, é importante que eu retome cada frase, tá? E reescreva. Então, por isso que, sabe quando a gente está na primeira, quarta série, que a professora diz assim, lê o texto, volta, vê se não faltou nada. É porque a professora está querendo dizer, quando a gente é pequenininho, tem que ter coesão e coerência. Então, essa microestrutura, coesão, né, é o coeso, é tudo que fica ligado, amarrado nas frases, tá? Ligação das frases, traços morfossintáticos. O que é morfossintáticos? Palavras, substantivos, adjetivos e como eles funcionam. Funciona como sujeito, funciona como objeto, funciona como adjunto adverbial, essas coisas todas. Que vão garantindo um encadeamento lógico para quem lê, tá? Você talvez já tenha visto esse texto, Águas de Março. Ouviram? É uma música de Elis Regina, que ela interpreta do Tom Jobim. Vou colocar aqui para a gente ouvir um pedacinho dela, tá? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, é o Matita Pereira, é madeira de vento, a rimanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã é um resto de mato na luz da manhã. são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Muito bem. Aqui vocês vão ver um dos elementos da coesão, tá? Que é a repetição. A repetição é um dos principais elementos da coesão do texto. A repetição ela pode ser considerada mais explícita ferramenta da coesão. E aí você tem que tomar um cuidado, porque a gente pode ter uma repetição parcial, que é a retomada de nomes de pessoas, tá? Que é o mais comum.
Então, é o Paulo Pereira de Castro, e depois a gente fala Castro, depois a gente fala Paulo, entende? Então, essas repetições. E, claro, na música ali, né? Você vai ver o verbo pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, vai sempre essa questão para mostrar essa listagem de coisas do que é ou do que são águas de março, tá? Depois a gente tem a elipse, que é a omissão de um termo, pode ser facilmente deduzido pelo contexto, então às vezes falta ali um verbo, eu digo assim, é, pau, pedra, caminho, tá? Se eu não tivesse o eu teria elipse, mas como o está aparente, ele é apenas repetição. Também temos as substituições, que é um outro mecanismo de coesão, tá? E aí você vai ver esses mecanismos de coesão mais para frente na apostila, na página 8 e 9, tá? O autor vai colocar ali. E as substituições, que é uma das mais ricas maneiras de retomar um elemento, tá? Através dos sinônimos. E aí, por isso que a gente estudou no primeiro, na apostila 1, a questão dos sinônimos e antônimos, porque eles são responsáveis para criar coesão dentro do texto, quando eu seleciono uma palavra pelo seu sinônimo, tá? Pela sinonímia. E aí nós vamos ver ali, né, tipos de substituição. Pronomes, epítetos, sinônimos, advérbios, numerais, todos esses que a gente falou, tá? Através dos pronomes que substituem nomes, a gente vai procurando aí questão de sinônimos. Epíteto também é uma substituição, tá? É uma qualificação. Veja, Edson Arantes do Nascimento gostou do desempenho do Brasil. Para o ex-ministro, veja que esse é o epíteto, tá? Eu dou uma característica para um nome que eu não quero repetir, e isso garante a minha coesão. Sinônimos, ou quase sinônimos, porque a gente tem sinônimos que não são tão perfeitos para a situação, tá? Mas é muito parecido. Eles também garantem retomada de outras palavras dentro do texto, né? O prédio foi demolido e ao redor do edifício aglomeraram-se muitas pessoas. Então vejam que eu tenho sinônimos para não trazer aí essa repetição desnecessária pelo mesmo nome, mas por sinônimos. E os nomes deverbais? O que são deverbais? Eles vêm de verbos, tá? Então eu tenho ali, ó, uma fila de centenas de veículos paralisou o trânsito. A paralisação foi a maneira encontrada. Então, a paralisação é um verbo, é uma palavra deverbal, vem de um verbo, tá? Muito bem, e depois temos os advérbios, que são palavras que expressam circunstâncias, tá? Principalmente de lugar, em São Paulo, lá, todavia, naquele lugar. Então, eu vou colocando elementos, né? Aqui, cá, colar, onde, palavras que vão substituindo aquele nome São Paulo, para ele não ficar tão repetitivo. Isso vai garantindo a minha coesão. E os numerais, tá? A turma não se pode dizer que toda a turma esteja mal preparada. 1/3, pelo menos. Claro que ali está subentendido 1/3 da turma, né? Mas eu vou colocando ali palavras que vão substituir. E essas conexões vão garantir, então, alguns conectivos a mais na minha listagem de palavras, tá? Muitas delas a gente vai acabar usando e vendo no terceiro ano, né? Com a questão das orações coordenadas e subordinadas, que são as conjunções coordenativas e subordinativas. Também temos as preposições, né? Que também são conectores aí, utilizados para garantir o seu texto. E aí, fatores que vão contribuir aí para o meu texto. E aí, claro, você vai poder encontrar, o autor vai colocar isso na página 14 e 15, tá? Que são alguns princípios da coerência textual. Para que o meu texto ele possa ser realmente bom para quem lê, para quem escreve, tem elementos extralinguísticos de fora do texto. Quais são eles? Além das palavras que são intra, né? Temos os extras, que são fora. Então, aceitabilidade, intencionalidade, informatividade e situacionalidade. O que é isso? Eu trouxe aqui os conceitos para a gente ver. O texto, ele precisa ser aceito por quem lê. Tá? Então, eu preciso ter algo coerente, coeso, útil, relevante. Não adianta eu escrever uma coisa que não vai ser útil para ninguém vai ler. Então, não vai ser aceito, tá bom? Então, é o contrato de cooperação que a gente faz, muitos linguistas falam disso. Eu preciso estabelecer entre o produtor e o receptor uma comunicação que permita qualidade de texto, tá? Que não haja vazios comunicativos, para que ele seja aceito. Ah, que texto bom! Ou, não, vou procurar na internet outro, porque esse aqui não foi legal. Então, a gente faz isso quando a gente está fazendo uma pesquisa, né? A gente vai aceitar o melhor texto que não tenha falhas aí comunicativas. E a intencionalidade que a gente já falou antes, tá?
todo texto ele precisa ser produzido com uma intenção, tá? Eu quero trazer algum objetivo para o leitor. Informatividade, que é o nível discursivo, tá? Capaz de informar o leitor, a sua percepção ali, qual é o nível de informação que eu trago para ele. Ali é importante eu também ter um certo nível, tá? Mediano de informatividade. Porque às vezes o texto é tão técnico que você vai ler e não estou entendendo nada. Então, quando eu escrevo, eu preciso trazer muito bem os meus conceitos, e aí eu vou trazer o quê? O mecanismo de coesão, que são a seleção de palavras, de vocábulos, para que o meu texto, ele consiga... estou escrevendo para uma criança, eu não posso usar palavras que alguém do nível superior, acadêmico, um doutor, ele consiga entender, mas a criança não. Então, qual é o meu público? E eu tenho que selecionar as palavras de acordo com o meu público, tá? Situacionalidade é a adequação do texto a uma situação comunicativa, tá? Então, eu pretendo o quê? Que meu texto seja interpretado, então eu tenho que colocar esse texto dentro de uma situação, dentro de um assunto que seja propício, tá? Então, ali muitos linguistas têm se preocupado em desenvolver cada um desses fatores, informatividade, institucionalidade, aceitabilidade, tudo isso para que é importante que o leitor ele se sinta bem. Eu não vou escrever um texto para ser guardado na gaveta. Todos nós escrevemos um texto porque a gente quer que alguém, algum dia, descubra esse texto na gaveta. Então, para isso, eu preciso tornar claro e tornar a interpretação para o meu leitor de fácil visibilidade. E aí vem um outro elemento que está no módulo 2, que é a questão da intertextualidade, tá? Deixa eu achar a página aqui, página 23, bem no alto, aqui da página 23, eu até já marquei no meu aqui, é a questão da intertextualidade. Essa apostila vai sempre falar nisso, que é a relação entre dois textos que se comunicam para formar um novo texto, tá? Então, às vezes, acaba citando um texto, um autor, tem muito disso nas apostilas da gente, né? Apostila de biologia, o autor vai falar sobre, sei lá, protozoários, ele vai trazer um outro autor para citar, para poder formar um novo conceito. Então, temática, tá? Quando os textos apresentam em comum um tema, uma determinada ideologia, visão do mundo, estilística também, a intertextualidade, através de procedimentos muito parecidos em empregos de expressões e sintáticas similares. Veja que eu trouxe aqui uma imagem, tá? Da Mona Lisa. Vocês estão vendo qual é a real, né? A real é essa aqui, do Leonardo da Vinci, né? Mas é claro, Maurício de Souza fez a Mona Lisa através da Mônica. Esse aqui foi mais uma paródia, né? Essas duas últimas aqui, da campanha do Bombril. Então, ó, Puma, esse é o símbolo original, e Pumba, né? Desses filmes infantis. Então, isso é a intertextualidade, que pode ser estilística ou temática. E aí, para encerrar a aula aqui, a gente tem a questão do texto também, propriamente dito. Veja um texto da Bíblia, que eu trouxe aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 13. É a questão do amor. Como que na Bíblia é visto o amor? E aí Legião Urbana lançou uma música com esse texto de 1 Coríntios, falando sobre o amor, e colocou junto ainda um soneto de Camões. Eu trouxe um trechinho aqui, a gente não vai ver tudo, tá? Mas isso você pode procurar na internet. Deixa eu trazer um pouquinho mais aqui. Ops, deixa eu voltar. Acabei clicando ali. Aqui. Bom, ali não deu muito certo meu compartilhamento, mas depois vocês vão ali e deem uma olhadinha na música ali da Legião Urbana, que vai falar sobre o amor, tá? Que ele vai comentar ali
sobre exatamente parece que ele pegou ali a parte da Bíblia e a parte do texto do Soneto de Camões e colocou e fez a sua própria música através da musicalidade, né? Que foi outro jeito de fazer a intertextualidade, comunicar o texto através da música, de notas musicais. Então ele deu para aquela versão bíblica e para aquele Soneto de Camões uma versão musicalizada. Então ele formou um novo texto musical. Então, percebam, vocês vão ver, inclusive, aqui na intertextualidade também, Camões, que ele pega uma história de Jacó e Raquel e forma também, Luís de Camões, uma pessoa importante para a língua portuguesa, né? Que trouxe a portuguesa, que navegou com a língua portuguesa por vários lugares. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje sobre essa questão da textualidade. E por que a gente estuda isso? Você pode estar pensando que não tem nada a ver com língua portuguesa. Porque é isso que o Enem procura, que vocês consigam ler um texto, observar esse texto, tá? E conseguir captar entre ideias de dois textos uma nova ideia. E é isso que as questões de vestibular fazem. Te dão dois textos, você precisa ler os dois e encontrar um elemento que os ligue. E aí formando, então, a resposta de uma alternativa. Tá bom? A gente vai acabar utilizando esse conteúdo também em redação, tá? Alguma perguntinha? Pode desativar aí os microfones, hein? Nada? Tudo entendido? Que bênção! Mas então é isso, gente. Procurem aí acessar as aulas, tá? Eu percebi que tem gente que não entrou ainda. Tem gente que entrou, já mandou atividade, né? Comecem aí a fazer para não amontoar, porque o mês de maio acho que estaremos em casa ainda, né? E é importante que a gente observe que são conteúdos que eles vão se somando para vocês. Eu sempre falo para os alunos do terceiro ano não jogarem fora as apostilas do primeiro ano. Elas são extremamente importantes para quem vai fazer Enem, tá? É um conteúdo de funções da linguagem, principalmente. E essa parte da semântica, tá? Do sentido das palavras, da construção do texto, é de extrema importância. Então, não joga fora as apostilas. Lê mesmo, tá? Tira tempo para marcar. Eu gosto. Se você pegar a minha apostila, vê que ela é toda riscadinha, assim. Porque o nosso cérebro, ele precisa dessas marcações, dessas pistas aí, enquanto a gente está lendo, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Caroline Fernandes, que me manda muito e-mail. Ô, Carol, onde é que tu tá que não tá chovendo? Tá na praia. Ah, porque aqui tá chovendo aí em vocês, hein? Na casa de vocês? Aqui chove. E onde é que tu tá, Carol? Esse sol aí, radiante. Hã? Sória, eu tô na praia. Ah, por favor. Eu tô em Santa Catarina. Escreve muito texto, então. Essa imagem paradisíaca de Catarina. Ei, Marina! Marina só me escreveu um e-mail, nunca mais. Mas é muito bom vê-los. Então, que vocês se dediquem. Até Isadora na minha aula. Que mara! Giovana, vejo só pelo Instagram. Ó, Alice ali tá a mais comprometida ali, ó. Apostila, anotando tudo. Parabéns. Então tá. Kailane, Elisa sempre sorridente. Maurício. Júlia foi a primeira a entrar. João Victor conseguiu fazer a redação, João Victor. Você viu que eu abri um prazinho mais? Muito bem. Estou anotando tudo na minha planilha. Então tá, meus amores. Qualquer dúvida, então, me escrevam,
tá? Vocês têm ali o meu e-mail. Cadê o outro Maurício? Que me incomoda nos e-mails. Não tá aqui na minha aula. Vocês cutuquem ele lá, hein? O líder, o auxiliar do professor não tá na minha aula. Que bacana. Então tá bom. João Vitor toca bateria. Legal, minha filha quer uma bateria, ó. Só que, não. Não vai criar nenhum texto aqui, não. Musical. Misericórdia. Já pensou? Uma criança de 7 anos batendo bateria? Misericórdia. Mas então tá, gente. Beijo. Façam tudo com amor. Tá bom? E a gente se encontra por aí. Beijo.